Da poeira do sertão ao cheiro da pólvora no miolo quente do Ceará, onde o sol não perdoa nem sombra, nasceu um cabra que por fora parecia só mais um filho da terra. Alto Santo era o nome do lugar. Cidadezinha pequena, poeirenta, daquelas que o vento carrega segredo e reza no mesmo sopro. E foi ali que, em 28 de outubro de 1955, veio ao mundo Ildefonso Maia Cunha, conhecido mais tarde por um nome que até hoje arrepia a espinha: Mainha. Na infância, Mainha era só um menino de chinelo raspando no chão de terra, criado com farinha, rapadura e responsabilidade. Começou cedo na lida de gado. Era vaqueiro dos bons, daqueles que sabiam domar cavalo arisco e laçar boi com um braço só. E quando se falava em vaquejada, ele virava destaque. Participava das festas, ganhava prêmio, trazia troféu para casa. Num desses eventos, chegou até a ganhar um carro, menos coisa rara para um sertanejo da época. Era respeitado, tinha futuro e o povo dizia: esse menino ainda vai ser grande. Só que a grandeza que o destino reservou para ele não foi feita de honra, foi de medo. O vaqueiro que crescia no meio da caatinga, conhecendo o valor do suor e da palavra dada, acabou trilhando um caminho torto, onde a justiça não vinha de tribunal, mas do cano de um revólver. O que ninguém esperava era que o vaqueiro ia morrer cedo, e no lugar dele ia nascer o pistoleiro. Foi em 13 de fevereiro do 1977, numa rua qualquer de Fortaleza, que Mainha puxou o gatilho que mudaria sua vida menos e a história do sertão. O alvo era nada menos que o prefeito de Alto Santo, Expedito Leite. Um tiro só, frio, cirúrgico, sem escândalo, sem grito, só o estampido seco de uma bala atravessando o silêncio. Mainha nem olhou para trás. Sumiu no mundo como quem desaparece dentro de um redemoinho. A polícia coçou a cabeça. O povo cochichava nas calçadas. Foi o vaqueiro? Perguntavam. Mas ele já tinha virado sombra. Sumiu feito alma penada. Naquele instante, nascia a lenda. E aí, cabra, começou a longa jornada do pistoleiro que andava só. Enquanto outros matadores formavam bando, agiam em grupo. Se escondiam em mato fechado, Mainha fazia tudo sozinho. Ninguém sabia como ele chegava. Ninguém via quando ele partia. Só se achava o corpo estendido no chão e o nome dele sussurrado com medo. Foi Mainha. Durante anos, o vaqueiro virou fantasma. 11 anos sumido. 11 anos de sangue e silêncio. E nesse tempo, ele foi deixando rastro de chumbo por onde passava. O povo do sertão dizia que ele tinha pacto com coisa ruim. Outros juravam que ele era só justiça com as próprias mãos. Mas o que todos sabiam é que o olhar dele gelava o sangue. Diziam que se ele te olhasse direto nos olhos, já era teu. Fim Mainha virou palavra proibida. Quando o nome dele surgia em conversa, o povo batia na madeira 3 vezes e fazia o sinal da cruz. Era como chamar o demo para sentar na sala. E o que levou aquele rapaz honesto, bom de laço e festeiro a se tornar o homem mais temido do Ceará, ninguém sabe ao certo. Dizem que foi vingança, outros que foi traição política. Alguns falam em desilusão, outros em sede de poder. A verdade talvez tenha se perdido junto com o tiro que matou o prefeito. Mas o que se sabe mesmo é que o sertão nunca mais foi o mesmo depois daquele 13 de fevereiro. Mainha largou a cela e pegou a pistola. Trocou o berrante pelo silenciador e começou a escrever, com sangue, seu nome nas páginas mais sombrias da história nordestina. Não era mais vaqueiro de gado, era vaquero do gentes, e cada um que ele mirava, ele derrubava. E assim nascia a lenda de Mainha, menos o cabra que nem a morte tinha coragem de olhar nos olhos. O fantasma do sertão.
Mainha some, mas deixa rastro depois do tiro que matou o prefeito Expedito Leite em 1977. Mainha virou fumaça no vento. Sumiu das vistas do povo, dos olhos da polícia, das páginas de jornal. Mas no sertão, quando o silêncio dura demais, é porque a tragédia tá só espiando a hora de bater na porta. E Mainha, ele não sumiu não. Ele virou lenda viva, um fantasma de carne, osso e bala. Enquanto o povo fazia promessa e reza braba, a polícia coçava o queixo sem saber nem por onde começar. O cabra tinha desaparecido feito alma penada, mas o sumiço dele não significava paz. Foi justamente ali que começou o rastro de sangue entre 1977 e 1988. O nome de Mainha virou maldição no Nordeste. Era sussurrado em boteco, cochichado em delegacia e temido em qualquer canto de chão batido. Durante 11 anos, ele viveu na miúda, sem paradeiro fixo, com identidade falsa, mas sempre com a mão no gatilho. E foi nesse tempo que o pistoleiro virou lenda. Diziam que ele surgia do nada e desaparecia sem deixar marca. Era visto num vilarejo do Piauí e no outro dia estava em Mossoró. Uns juravam que ele tinha olhos nas costas, outros que ele escutava o pensamento das vítimas. Mas ninguém tinha coragem de confirmar nada, porque quem via Mainha ou morria ou ficava calado para sempre. E foi no meio dessa vida de sombra que aconteceu um dos episódios mais brutais da história do sertão. A chacina de Alto Santo, Namba, dia 17 de junho de 1983. Um dia que ficou cravado como ferida no coração da cidade, naquela manhã quente. Na beira da BR-116, um carro foi alvejado com precisão cirúrgica. Não era emboscada comum. Não era briga de bar, era obra de alguém que sabia o que estava fazendo. Mein raciocínio, sem bando, sem cobertura menos, meteu bala em 4 pessoas. Todas com ligação política ou criminal com o passado de Alto Santo. As vítimas: João I de Souza, ex-prefeito de Pereiro; Raimunda Nilda Campos, esposa dele; o motorista Francisco de Assis e o policial militar João Odeon. Isso mesmo, matou até policial armado e fardado, em plena luz do dia, no meio da estrada, e desapareceu antes mesmo que a fumaça do motor apagasse. O povo ficou em choque. Era como se a morte tivesse pegado carona no vento. Ninguém entendeu como um homem só, sem ajuda, conseguiu fazer aquilo e sumir feito assombração. Mas era o estilo de Mainha, rápido, limpo e fatal. A chacina de Alto Santo não foi um acaso. Foi aviso. E foi também a assinatura do pistoleiro que agora tinha se tornado mais temido que Lampião em seu tempo. Porque Mainha não desafiava coronel, ele matava. Depois disso, o cabra começou a ser ligado a uma série de outras mortes pelo interior do Ceará. Cada assassinato carregava o mesmo traço. Tiros limpos, rápidos, certeiros, sem excesso, sem brutalidade desnecessária. Só o necessário para apagar a vida da vítima. Era como se Mainha tivesse feito da pistolagem uma arte. Em Quixadá, dizem que ele eliminou Orismildo Rodrigues da Silva, outro nome envolvido em política suja. Em outros cantos do estado, Altamiro Vieira Leite e Altevir Fernandes de Souza, pistoleiros conhecidos, foram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. Adivinha quem era o suspeito? Sempre ele, Mainha. Só que ninguém conseguia provar nada. Não tinha testemunha, não tinha prova, não tinha pista. Era como se o cabra fosse protegido pelo próprio diabo. Os investigadores começaram a falar baixinho. Tinha policial que se recusava a mexer nos casos. O medo não era só das balas de Mainha, era também da vergonha de não conseguir pegar ele. Enquanto isso, o povo contava história. Diziam que ele andava com um sapato de sola fina, para não deixar pegada, que se escondia em túneis antigos de fazenda,
que vivia disfarçado de velho, de padre, até de beato. Mainha virou lenda ambulante. Mas não era só lenda, era morte de verdade, derramando sangue pelo chão rachado do sertão. E no meio disso tudo, ele nunca foi pego, nunca foi ferido, nunca deixou de agir. O medo que ele provocava era tanto que, quando um crime acontecia e ninguém sabia quem fez, o povo já dizia logo: foi Mainha, e o nome bastava para encerrar o assunto. Durante esses 11 anos de fuga, Mainha viveu na linha tênue entre o mito e o assassino. Tinha quem dissesse que ele só matava gente ruim, que era uma espécie de justiceiro, limpando a sujeira da política com as próprias mãos. Outros diziam que não, que ele era só mais um matador frio, vendendo morte a peso de ouro. É certo mesmo é que, durante mais de uma década, o Nordeste viveu com medo de um só homem. E enquanto ele andava pelas sombras de cidade em cidade, disfarçado de gente comum, a polícia coçava a cabeça, sem saber se procurava um homem ou um espírito. Mas até fantasma comete erro. E o erro de Mainha estava chegando. O dia em que o fantasma foi pego durante 11 anos, Mainha foi sombra, sumido, disfarçado, sempre um passo à frente. O cabra já era tratado como lenda viva. Muita gente achava que ele já tinha até morrido. E o que andava por aí era só alma. Penada, mas em 6 de agosto de 1988, o sertão tremeu. E Delfonso Mainha foi preso. Mas, não foi como o povo esperava não. Não teve tiroteio cinematográfico, não teve gritaria, nem correria no meio da feira. Foi no silêncio frio, calculado igualzinho aos crimes dele. Mainha estava escondido em Quiterianópolis, no sertão cearense, usando nome falso, Paulo Pereira de Moraes. Um nome qualquer para disfarçar a vida toda de pecado que carregava nas costas. Estava vivendo como se nada tivesse acontecido. Como um senhor pacato, calado, daqueles que ninguém desconfia. Mas os homens da lei já estavam de olho. A operação foi comandada por 2 delegados cascudos, Francisco Carlos Crisóstomo e José Lopes Filho. Esses não eram moleque novo, não. Já estavam de cara com o nome de Mainha fazia tempo, e vinham farejando ele feito cachorro atrás de caça. O que ninguém esperava era a forma como tudo se deu. Mainha não reagiu, não puxou arma, não gritou, só olhou para os policiais com aquele olhar que, segundo quem viu, ainda gelava até o juízo do cabra mais valente. E disse com a voz rouca: chegou minha hora. Foi? Era como se ele já soubesse que aquele era o fim da caminhada. Como se a alma dele tivesse se cansado da vida de fuga. Depois de uma década matando, correndo, se escondendo, Mainha estava esgotado, mas não arrependido. Foi levado preso e julgado por mais de 40 assassinatos. 40! Um número que nem se conta em dedos de 2 mãos. Nem de 2 homens. A maioria dos crimes atribuídos a ele era execução a sangue frio, em plena luz do dia, com mira certeira. Crime de gente que não treme no gatilho. A justiça cearense botou no papel o que parecia impossível. Mainha foi condenado a mais de 80 anos do cadeia. Mas aí é que vem o gosto amargo dessa história. Cabra Jústica, só no nome. Apesar da condenação, muita coisa começou a desandar. Os processos se arrastavam, testemunha desaparecia, prova sumia, e os advogados de Mainha, espertos que só, foram tirando leite de pedra. Em 1997, ele foi julgado de novo pela chacina de Alto Santo, menos aquela mesmo que deixou 4 corpos estendidos na beira da Biar 16. Resultado: 64 anos de cadeia. Mas, como tudo no Brasil tem reviravolta, o julgamento foi anulado. Dizem que por falta de provas, mas o povo no sertão falava outra coisa. Foi mão pesada de político grande, gente que devia favor ao pistoleiro. Enquanto isso, Mainha estava lá, preso,
mas nunca igual aos outros. Nunca foi só mais um detento. Ele era respeitado e temido dentro da cadeia. Quando andava no pátio, o povo abria caminho. Não era pela força menos, era pelo nome Mainha. Vira protetor do bispo. Agora, segura essa que é de cair o queixo. Em 1994, estourou uma rebelião no Instituto Penal Paulo Sariceit, em Fortaleza. A coisa tava feia. Gente morrendo, gritaria, fogo nos colchões, no meio do caos. Um dos reféns era ninguém menos que o arcebispo de Fortaleza, Dom Aloísio Lorscheider. Quem é que protegeu o bispo, impedindo que os presos fizessem besteira com o homem de Deus? Isso mesmo, o pistoleiro que já tinha matado quase meio mundo, agora segurava o braço dos rebelados, dizendo: aqui, não, com um homem de Deus, ninguém mexe. Foi como se por um momento a morte tivesse parado para proteger a fé. O povo não entendeu nada. E até hoje tem quem diga que aquele gesto foi o que começou a mudar o destino do pistoleiro. Mas mudar de vida. Cabra, não é tão fácil assim semiaberto. A rua voltou a ver o terror no ano 2000. Depois de 11 anos preso, Mainha foi solto em regime semiaberto. Isso mesmo. O homem que já tinha matado 40 estava livre, leve e solto, podendo dormir fora da cadeia em alguns dias. Se instalou em Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. Tentava passar a imagem de homem reformado, mais calmo, mais velho, mais cansado. Mas o sertão é lugar de memória longa, e quem tem sangue nas mãos nunca anda em paz. A verdade é que Mainha nunca deixou de ser temido, e por mais que quisesse levar uma vida de vaqueiro outra vez, tinha muita gente que ainda sonhava com a morte dele. Rivais antigos, famílias enlutadas, gente que queria ver o pistoleiro caído, sem chance de levantar. E foi aí que o destino começou a costurar o fim da linha. O fantasma que nunca foi embora. O mito e o medo de Mainha mesmo depois de morto. Mainha não descansou. Pelo contrário, foi como se a morte só tivesse servido para espalhar ainda mais seu nome pelos 4 cantos do sertão. As veredas por onde ele passou ainda carregam o eco dos passos dele. Tem gente que diz que viu o vulto de um homem a cavalo nas madrugadas, perto das estradas de terra batida, nos fundos de velhos currais, ou em ruínas abandonadas onde ele costumava se esconder. O povo não esquece, porque o medo não deixa Mainha. O nome que ainda assusta mesmo depois de mais de uma década do seu fim. Tem gente que só fala dele baixinho, olhando por cima do ombro, como se pudesse ouvir ele vindo, com as botas batendo no chão e o olhar gelado de quem não perdoava nem oração. Mainha morreu, mas o medo ficou, vice, e não é exagero. Durante as gravações do documentário sobre ele em 2022, muita gente se recusou a dar entrevista. Outros aceitaram, mas pediram para não mostrar rosto nem nome, como se estivessem falando de um espírito que, se invocado, poderia aparecer na porta de casa. Mainha se tornou mais que um homem, menos virou assombração viva o justiceiro, ou o demônio. Tem quem diga que Mainha foi só um produto da terra dura onde nasceu, onde o cabra, para sobreviver, tem que saber atirar, correr e desconfiar até da sombra. Outros juram que ele era um demônio vestido de vaqueiro, que se alimentava de sangue e vingança. Oxa, homem que mata 40 num... é cabra normal, não. E alma penada. Mas a verdade, como sempre, mora no meio. Mainha era filho do sertão, sim. Mas também foi fruto de escolhas. Ele podia ter sido vaqueiro, campeão de vaquejada, criador de GADO, mas escolheu o sangue. E uma vez que mergulhou nessa vida, foi até o fundo.
sem voltar, sem pedir perdão. A justiça que falha em vida e na morte é revoltante, mas também simbólico. O homem que driblou a justiça por mais de 11 anos como fugitivo, cumpriu só 11 anos de cadeia. E até hoje, seu próprio assassinato segue sem solução. O Ministério Público não sabe onde foi parar o processo. O caso esfriou. Os suspeitos estão soltos e a pergunta ecoa no sertão. Se nem a morte dele teve justiça, o que sobra para nós? É como se a justiça tivesse medo dele também. O peso do nome Mainha era um nome pesado. Tão pesado que ninguém batizou o filho com ele. Tão temido que até os rivais pensavam 2 vezes antes de atirar. Pistoleiros menores usavam o nome dele para meter medo, dizendo que eram afilhados, parentes ou que tinham treinado. Com ele, o nome Mainha virou senha para abrir portas no submundo, virar lenda em cadeia e fazer calar conversa em mesa de bar. Fala baixo, que esse aí diz que conheceu Mainha, o documentário que reacendeu o terror quando a série Mainha, com a morte nos olhos, foi lançada. Um novo público conheceu a história dele. Gente da cidade grande, que nunca pisou num chão rachado de sol, ficou boquiaberta com a frieza daquele cabra mas no sertão. A reação foi outra. O povo já conhecia menos e temia. O documentário só serviu para reabrir feridas, relembrar histórias que os mais antigos tentavam enterrar no fundo da memória. Famílias das vítimas voltaram a chorar. Gente que teve parente morto por Mainha voltou a sonhar com ele. E teve até quem jurou ter escutado o barulho dos passos dele numa madrugada qualquer, logo depois que viu o episódio final. Esse homem nunca vai descansar. Não o mito que venceu o tempo hoje. Falar de Mainha é falar de uma era do sertão. Uma era onde a justiça era feita no cano da arma, onde quem mandava era quem atirava primeiro, onde um homem podia virar lenda com sangue e silêncio. Ele representa um tempo violento, mas real. Tempo de pistolagem de coronel mandando, mais que juiz. De terra sendo disputada a bala. Mainha morreu sim, mas o medo que ele espalhou continua andando solto por aí. Em cada cabra que olha desconfiado para as costas, em cada sertanejo que escuta um barulho no mato e faz o sinal da cruz, em cada estrada vazia que lembra um velho acerto de contas, Mainha ainda vive. A morte de Mainha. Quando o predador virou a presa Mainha já não era mais o mesmo. O tempo, a cadeia e a solidão tinham cortado fundo nas costelas daquele homem que um dia foi o mais temido do Nordeste. O pistoleiro das sombras. O matador de 40 agora vivia quieto, montado num burro velho, andando pelas ruas de Maranguape, feito um aposentado qualquer. Mas o sertão não esquece. E quem mata 40 coleciona muito mais que fama. Coleciona inimigo o silêncio. Antes da Balaeira 4 de janeiro de 2011, dia quente e abafado no Ceará, o tipo de dia que até o vento anda devagar. Minhassa, de casa cedo, como de costume. Dizem que ia visitar um compadre ali, pras bandas do centro. Só que naquele dia, o diabo resolveu cobrar a conta. Sem armas, sem guarda-costas. Apenas com o burro que montava quase todo dia, Mainha cavalgava de cabeça baixa, desarmado e distraído. Talvez já cansado, talvez já esperando, talvez só querendo paz. Mas 2 homens num carro preto, de vidros escuros, estavam esperando a hora certa. Quando viram Mainha na esquina da rua principal, não pensaram 2 vezes, o acerto de contas foram. Isso mesmo. 9-3 no peito, 2 nas costas, 1 na perna e o derradeiro na testa. O tiro de misericórdia. Mainha caiu no chão como caem os bois velhos de batalha. Lento, pesado e sem fazer barulho. O povo correu, gritou, se escondeu. Mas ninguém teve coragem de se aproximar. Sabiam que ali jazia um nome que o povo do sertão só falava em sussurro. Corpo foi deixado estirado no meio da rua por minutos que pareciam eternos.
Quando a polícia chegou, só restava o sangue escorrendo pela calçada e o cheiro de um passado violento que nunca foi embora. O homem que um dia espalhou o terror com um simples olhar morreu sem sequer ter tempo de piscar o eco das balas. Morte de Mainha sacudiu o Ceará. Rádio, jornal, televisão. Todos noticiaram, mas mais do que manchete. Virou conversa de boca em boca nos alpendres, nas feiras, nos bares. O comentário era um só: o predador virou caça. Vice. Não. Demorou muito e os suspeitos começaram a aparecer. 2 nomes pipocaram forte nas investigações: José Delano Diógenes, conhecido como Delaninho, figurinha marcada no submundo do crime. Manuel Carneiro Neto, o famoso Manuel Preto, outro nome pesado da pistolagem nordestina. Diziam que ambos tinham conta velha com Mainha, coisa de terra, política, vingança antiga, acerto de família, o tipo de rixa que no sertão só termina com sangue e justiça sumida. De novo, em 2014, Delaninho chegou a ser preso, acusado de ter encomendado a morte de Mainha. Mas, como já era de se esperar, não deu em nada. Em 2021, 10 anos após o crime. O que se ouve é de dar vergonha. O Ministério Público do Ceará declarou que não localizou o processo do caso Mainha. É isso mesmo, cabra. O homem que driblou a justiça a vida toda conseguiu burlar até depois de morto. Um fantasma que nem os papéis conseguiram segurar o legado de um homem de sanguemas. A morte não levou embora o medo. Durante, mesmo depois de enterrado, o nome de Mainha ainda era falado com cuidado. Gente recusava entrevista, virava o rosto, trocava de assunto. Era como se o fantasma dele ainda rondasse pelos becos, pelos matos, pelos olhos dos que o temeram. Em 2022, a história de Mainha voltou a assombrar quando foi lançada a série documental Mainha Menos, com a morte nos olhos, pela plataforma O Povo Mais. 4 episódios recontando cada detalhe da vida do pistoleiro, a infância sofrida no sertão, a primeira execução, a chacina de Alto Santo, a prisão, a queda e a morte. Mais de 15 entrevistas com familiares, delegados, pesquisadores, tudo para tentar explicar o que ainda hoje ninguém entende direito: como um vaqueiro de talento virou o maior pistoleiro do Nordeste, um fim digno de lenda. Ou Maldição Mainha foi enterrado sem alarde. Só uns poucos acompanharam o caixão. Nenhuma lágrima pública, nenhuma homenagem, nenhuma vela acesa no rádio. Mas o nome dele ainda está vivo. Tem gente que diz que Mainha era justiceiro, limpando a terra de gente ruim. Outros juram que era apenas um assassino frio, vendido por dinheiro e sangue. A verdade é que, no sertão, nem todo matador é vilão. Nem todo vilão é matador. E Mainha, até depois de morto, segue confundindo os 2 papéis.